Suficiente para a votação. Então, vamos iniciar a nossa reunião, tá? Reunião número 38, a continuação daquela anterior, para tratar do assunto. A pauta é implementação da norma de referência número 8 da Agência Nacional de Águas, procedimentos para definição de metas progressivas de universalização, indicadores e sistemas de avaliação. Essa é a nossa pauta. Informo a todos que a nossa reunião está sendo gravada e serão disponibilizadas posteriormente para consulta pública. Ou qualquer um outro membro do Conselho queira verificar alguma coisa, assistir. Tá? Houve a confirmação agora com o Cleiton sobre o quórum, já temos quórum suficiente, então vamos iniciar. Mas antes disso, eu quero saber se tem algum conselheiro que quer incluir alguma pauta a essa reunião. Como não houve manifestação de nenhum conselheiro para incluir alguma pauta na nossa reunião, vamos iniciar passando a palavra ao gerente de contabilidade regulatório, Severiano Pereira Nunes Júnior, para tratar do assunto de hoje, da nossa pauta. Obrigado, Misaí, pela presença também. Obrigado, Ana Paula e todos os outros participantes do nosso conselho. Boa tarde a todos. É um prazer novamente falar a esse conselho. Eu tenho Severiano, não estou ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora está? Estou ouvindo. Estamos sim, estou ouvindo. Tá perfeito, está perfeito. Ah, tá. Tem um Bom, problema aqui. eu tenho aqui uma breve apresentação, até para nos auxiliar, um breve relato. É coisa rápida, eu vou compartilhar aqui, tá? Vocês estão vendo em modo de apresentação? Então, no dia 30 de junho deste ano, esse conselho se reuniu para aprovação da norma de referência número 8, a resolução conjunta que implementa a norma de referência número 8 da Agência Nacional de Águas e Saneamento. Naquela reunião, nós falamos, fizemos um breve relato falando sobre a 14026, que atualizou o Marco Nacional de Saneamento e atualizou também a Lei Federal 9.984. Essa Lei Federal 9.984 é a lei que define as competências da Agência Nacional de Águas, e nessa atualização a ANA passou a ser, então, uma agência para definir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Nesse sentido, lá no parágrafo 1º do artigo 4º, está definido, está estabelecido que cabe à ANA a definição de normas de referência, de metas de universalização dos serviços públicos de saneamento básico para concessões que considerem, entre outras condições, nível de cobertura dos serviços existentes, viabilidade econômica, né, como está aí apresentado aos senhores. Também nós falamos que em 8 de maio de 2024, através da resolução da ANA 192, ela aprovou a norma de referência número 8, só que essa norma, pessoal, ela não é de implementação imediata no município. Cabe à agência competente da regulação fazer essa implementação através de uma resolução normativa, e é por isso que trabalhamos a minuta em questão. Ficamos, coloquei para vocês no artigo 4º da Lei 14.026, falando do dilema, se implementamos essa norma ou não, e a 14.026 estabelece lá no artigo 4º que a verificação de adoção das normas de referência nacionais para a regulação da prestação de serviços públicos de saneamento básico estabelecidas pela ANA ocorrerá periodicamente e será obrigatória no momento da contratação de financiamentos e recursos da União. Então, caso o município não implemente, terá esse tipo de sanção. Do período que nós fizemos a reunião
até agora, as agências reguladoras, a AMAI e a GR, já aprovaram a minuta que estamos aqui trabalhando, que estamos aqui discutindo novamente. Naquela reunião, nós falamos que a minuta tem 4 títulos, que se divide-se em capítulos, né? E o ponto principal dela está no estabelecimento de indicadores de universalização, sendo aí um indicador IAA, que mede o índice de atendimento do abastecimento de água, o índice de atendimento de cobertura de abastecimento de água. Temos também outro indicador para medir o atendimento do esgotamento e outro indicador para medir a cobertura do esgotamento. Lembrando que atendimento e cobertura são diferentes. Atendimento se refere a aqueles usuários que realmente estão sendo atendidos pela prestadora, e o cobertura é onde tem a infraestrutura disponível da prestadora, ainda que ela não esteja, ainda que o usuário, o cidadão, não esteja ali conectado. Muito bem. Após a explanação, né, que aconteceu no dia 30 de junho de 2025, alguns conselheiros fizeram considerações. Eu exponho aqui rapidamente, e foi o entendimento que eu tive, que está constante na ata, tá? Então, o conselheiro, Dr. Gabriel Tenacre, ele fez as seguintes considerações. A primeira, em relação à segurança jurídica da minuta, no que se refere à norma de referência da ANA. A preocupação do nobre conselheiro é no sentido de que, considerando que a ANA, né, através da 14026, que estabelece metas de universalização, sendo 99% de água e 90% de esgoto para 2033, nós temos um contrato aqui muito mais rígido, que estabelece a universalização de água para 2026, sendo 100%, e esgoto para 2031, né? Outro ponto também levantado pelo Gabriel foi sobre a questão do programa de saneamento rural, né? A importância de que esse indicador quantifique, né? Tem ali a inclusão, né, da zona rural como para cálculo também do indicador, considerando a importância da universalização não só na área urbana, mas também na zona rural. O conselheiro vereador Anselmo Pereira fez a seguinte consideração. Ele informou que, naquele momento, não ter condições de aprovar a minuta, necessitando de uma análise aprofundada. Pois bem, em relação às ponderações e considerações do senhor Gabriel Tenacre, o artigo 19, lá no parágrafo único, está assim estabelecido. Caso o instrumento contratual vigente para a prestação dos serviços estabeleça metas quantitativas mais elevadas e prazos de universalização mais céleres do que os definidos nessa resolução, prevalecerá o pactuado no contrato, sem prejuízo de monitoramento pelo regulador. Então, dessa maneira, Gabriel, nós entendemos que o contrato ele está sendo mantido, e uma norma federal, ela é superior a um contrato? Sim, mas caso um país não considere os seus contratos, é uma insegurança jurídica muito grande. Então, pode até ter uma mudança, mas é necessário haver um acordo entre as partes, ou seja, entre o município e a prestadora de serviços. Quanto a outro ponto, sobre a questão da zona rural, e foi um questionamento também da CEINFRA do Estado, né, quando lá nas delimitações do indicador de atendimento de água e de esgoto, a prestadora ela tem que fornecer as informações para nós, medindo a universalização por município, por área urbana do município, para avaliação do plano de saneamento básico, por área rural do município, para avaliação do plano de saneamento básico, do Programa Nacional de Saneamento Rural e do Programa Estadual de Saneamento Rural. Então, a ideia vai de encontro ao que o Gabriel, a preocupação do Gabriel, no sentido de que a área rural seja considerada, considerando a universalização e, consequentemente, a medição dela. No que se refere às ponderações do doutor Anselmo, né, principalmente no sentido
de questões jurídicas, né? Eu gostaria de chamar aqui, antes de nós continuarmos essa fala aqui, o doutor Gustavo, para talvez ele explanar. O doutor Gustavo foi nomeado recentemente como advogado setorial, e ele pode falar sobre a questão jurídica da norma, né? Ele fez uma análise e constou até um parecer e está no processo em questão. Boa tarde, presidente, os conselheiros, demais pessoas presentes. Fizemos uma análise com relação à minuta da MR8. No aspecto legal e jurídico, ela está em conformidade, não apresenta qualquer outra contradição com as leis e resoluções normativas. Então, o parecer da parte jurídica é favorável pela resolução 008, não tendo nenhuma divergência com nenhuma norma ou legislação vigente presente. Obrigado, doutor Gustavo. Então, essa é a minha fala, eu quis apresentar para os senhores, e eu repasso agora para o presidente, para que o presidente, então, franqueie a palavra aos conselheiros aí, que queiram explicações ou queiram também explanar alguma coisa. Obrigado, Severiano. Obrigado, Gustavo, advogado setorial da agência. Agora, a palavra está aberta a qualquer conselheiro que queira se manifestar. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está ouvindo Sim. bem, tranquilo. Bom, primeiro, agradecer a presença de todos, e acho que o Severiano foi bastante claro quando ele pondera a dúvida que a gente ficou no mês passado, né, Severiano, que é a questão se o contrato ia ser validado. Então, a minha sugestão, tendo essa informação jurídica, é que a gente, na nota, coloque o que está vigente no nosso contrato, porque a gente fala 100% lá, e eu acho que a gente precisa seguir isso, tendo essa segurança jurídica. Só uma dúvida, não me ficou claro que aquela segunda questionamento que eu fiz, da zona rural, ela vai ser quantificada dentro daquilo que a gente ponderou de 100% de água potável e 100% de água de 2027 e 100% de esgotamento em 2032? Ela entra nesse cálculo ou não? Entra nesse cálculo, Gabriel, porque eles vão oferecer para nós, eles vão nos informar a universalização. Uhum. A questão do 100% de água e 100% de esgoto, aí é uma questão, na zona rural, é uma questão para ser discutida, porque no contrato aqui ele abrange a questão área urbana. Mas a ideia é avançar nesse sentido, só que aqui o nosso contrato, ele fala de área urbana, mas a universalização é para todos, né? Entendi. Porque a gente tinha que dar algum jeito agora. Porque quando a gente pensou nesse novo contrato lá atrás, pensando nos próximos 30 anos, a gente não pensava muito na questão da zona rural. Não pensava. Eu acho que as novas instruções que a própria ANA trouxe, a própria AGR do Estado está trabalhando, é que a gente tem que incorporar a zona rural, entendeu? Então, acho importante que, de alguma forma, o doutor Gustavo, seja bem-vindo, inserir isso dentro da normativa, que a gente compreenda a zona rural, né? Que seja, né, a lei deixa muito bem claro, onde você não tem a rede de água ou de esgotamento, você pode fazer fontes alternativas, mas é importante que a gente tenha algum controle dessas fontes alternativas, né? Então, isso tem que ficar muito bem claro, até na minuta, naquilo que está aberto para consulta pública, eu fiz algumas ponderações lá. Estava com dificuldade de colocar isso no formato Word, até agradeço, Severiano, ter colocado lá, que a gente possa estabelecer quais são essas fontes alternativas e, principalmente, a forma que a zona rural vai trabalhar com esse esgotamento sanitário. Então, acho que foi bastante prudente trazer várias metodologias de tratamento de efluentes. Acho que isso amplia
a nossa possibilidade, porque também a gente entra na questão financeira. Aqueles da zona rural que têm mais recursos, a gente pode sugerir que ele instale um sistema de tratamento de efluente mais eficiente, e a gente sabe que a gente tem um problema gigantesco aqui no município de Goiânia, que é as chácaras, né, os condomínios de chácaras que estão se espalhando pela cidade, principalmente nessa zona rural existente aqui no município. Mas, então, acho que se a gente pudesse, sabe, de alguma forma, trazer isso, acho que aí ficaria melhor. Mas me sinto contemplado pelas sugestões e acredito que foi acatado as ponderações e as dúvidas foram sanadas no meu questionamento em relação à reunião anterior. Eu agradeço, viu, Gabriel, pelas suas ponderações. A questão do contrato é algo que a gente vai discutir, né? E aí tem que ser um acordo entre as partes, né? Mas a minuta, sim, pelo que você leu, e depois nós vamos falar rapidamente dessa questão das soluções alternativas, ela compreende a zona rural. Então, nós temos feito reunião, inclusive participamos de uma na semana passada, o presidente participou, os presidentes da agência de regulação do Estado, falando exatamente dessa questão da zona rural, né? Existem núcleos rurais também, então a ideia é contemplar todos mesmo. Viu? Obrigado, Gabriel. Obrigado, Severiano. Só para informar, quando o Severiano fala em 100% de água e esgoto, ele quer falar 100% do que está estabelecido no contrato, que é 90% de esgoto tratado e 99% de água até as residências. É isso, Severiano? Ok, presidente, é isso mesmo. É isso que eu estou falando, né? Como é um contrato, aí vai ter que ter um acordo entre as partes. Mas a minuta em si, ela vem trazendo essa importância da zona rural. Então, isso aí, a minuta, ela contempla isso e ela vai medir isso. Né? Presidente, não, só tirar uma dúvida agora que me gerou. É 99, viu? Não, então, mas quando o contrato assinado lá 2017, 18, lá os próximos 30 anos, 19. 2019, lá falava que até 2027, se não me engano, era 100% de água, e 2032, 100% de esgotamento sanitário, não era isso? Isso, é isso mesmo. Então, é por isso que presidente, eu estou batendo na tecla que a gente tem que seguir o contrato em vigência. Porque a diretriz da ANA, ela reduz isso, ela traz de 99%, e principalmente o esgotamento sanitário, que é o grande gargalo que a gente tem, ela deixa 90%. Então, eu acho que a gente, um dever nosso aqui, talvez, é que a gente mantenha o contrato, porque a gente acordou lá atrás, as partes. A gente fez um planejamento de investimento junto com a empresa concessora. Ela estabeleceu que os 30 anos ela ia investir tantos milhões, etc, etc. Então, tudo isso foi. Então, não é porque agora a gente tem uma nova resolução que está tentando ampliar esse esgotamento sanitário para parte do Brasil, e aí a gente tem que ter clareza nisso, que a gente tem regiões do Brasil que tem 15% de esgotamento sanitário. Nós estamos numa outra realidade. Então, mas dentro desse 82% que é coletado e tratado no município de Goiânia, que eles falam, pelo menos de forma primária, a gente tem que manter essa meta até 2032 de 100%. Se a gente vai aditivar, se a gente vai dar um prazo depois, aí sim eu entendo, presidente, que aí senta as partes, há uma justificativa do porquê que eu não consegui atingir. Mas eu acho que agora, de forma prudente, a gente tem que manter 100% 2027 e 100% 2032. Tá certo. Obrigado, Gabriel. Anselmo, o vereador Anselmo, o conselheiro, entrou agora, a palavra é sua. Quem entra por último tem que ouvir primeiro. Eu estou tentando me inteirar realmente dos assuntos para a gente poder omitir nosso juízo de valor. Pode continuar a reunião e, no final, a gente dá aí a nossa manifestação. Obrigado, Anselmo. Mas as partes que eram pendentes, tá, na reunião anterior foram discutidas e agora a gente pode tratar daquela dúvida que você tinha. Você precisava de mais algumas orientações. Então, Severiano, fala da parte do Anselmo e vamos em frente na reunião. Sim, não, o que eu tinha... o Gabriel fez ponderações, né? E o doutor Anselmo, ele fez a ponderação, a consideração, no seguinte sentido, que aquela época não tinha condições para decidir
a respeito da norma, né? Foi quando nós, aqui nesta reunião, doutor Anselmo, chamamos o doutor Gustavo, ele fez uma análise, emitiu um parecer, e aí está franqueada a palavra agora aos conselheiros, para que eles façam as ponderações. É isso. Obrigado, Severiano. Mais alguém quer contribuir? Anselmo, como já tinha dito anteriormente, nós iniciamos a reunião e tratamos dos pontos que o Gabriel tinha apresentado na reunião anterior. Eles já foram sanados e rediscutidos com o próprio Gabriel, e aquele dia você tinha uma dúvida em questão da parte jurídica. Aí o nosso advogado setorial, doutor Gustavo, já apresentou, mas você não estava aqui para ouvir. Eu pediria ao Gustavo, então, que falasse novamente sobre a situação jurídica dessa avaliação que você fez. Eu só queria uma parte, ele pode simplificar o máximo possível para não tornar redundante a... Tá, pode falar, Gustavo. Boa tarde, vereador Anselmo. Nós aqui do departamento da parte jurídica fizemos uma análise baseada nas resoluções e nas legislações vigentes com relação à abordagem da minuta da NR8, e no final chegamos na conclusão que ela não fere nenhum princípio, nenhuma resolução, nenhuma legislação vigente. E chegamos à conclusão favorável para a aprovação da resolução 008. Tá bom, eu me sinto satisfeito. Eu só queria que depois o Gustavo e a direção pudesse, para mim, só para mim, eu ter acesso ao documento do relatório jurídico, se eu tirar em papel. Pode mandar para mim para eu guardar, viu? Eu gosto de documentar isso por muito tempo, tá bom? Tá ok, está registrado, vereador, conselheiro. Só um adendo aí, presidente. Vereador, os documentos já foram enviados, tá? Para a Câmara, né? Para o senhor, já estão com a Jéssica, tá bom? Aí é só pedir para ela encaminhar para o senhor. Pode deixar, que hoje mesmo eu tenho acesso em papel, pode deixar. Obrigado, Cleiton. A palavra continua aberta para os conselheiros que queiram participar. Se não tem ninguém mais que queira se manifestar, vou levar para votação. Se todos concordam com o texto, tá, com essa pauta que nós já discutimos, fiquem como está, e se tiver alguém contra, que se manifeste, por favor. Então, aprovado por todos os conselheiros presentes. Pessoal, haverá uma reunião, muito em breve, uma nova reunião, sobre as outras normas, tá, que estão sendo aprovadas, que poderão ser aprovadas, né? O Severiano vai explicar, então, quais são esses assuntos, tá? Seriam a NR3, tá? O artigo 20 dessa norma, e o tema da reunião de hoje foi a NR8. E nós temos 3, né, Severiano? 3 normas ainda para serem discutidas e serão trabalhadas por nós aqui no Conselho, provavelmente na segunda-feira, também às 15 horas. Palavra com o Severiano nesse momento. Bom, eu peço mais 10 minutos da atenção de vocês. Vou compartilhar aqui algo rápido para a gente se atentar. Peraí. Bom, como eu disse no início, né, como a 14026 estabeleceu a ANA como a agência nacional para definir normas de referência de regulação, ela, então, ela tem uma agenda, uma extensa agenda dessas normas. Como eu disse, a implementação dela não é automática no município. Tem que haver uma resolução normativa por parte da agência reguladora competente. Mas a ANA, já em 2024,
ela publicou a norma de referência número 8, essa que está agora implementada aqui no nosso município, né? 2024, a norma de referência 9, que ela vem não só com os indicadores de universalização, mas vem com uma gama de indicadores de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que as 4 agências reguladoras aqui do Estado estão trabalhando nela. Eu faço parte do grupo, nós não temos ainda a minuta pronta, mas logo, logo, ela estará em consulta pública. A ANA também definiu em 2023 a NR03, que define metodologia de indenização dos investimentos. 2024, NR05, matriz de risco para contratos. E também em 2024 definiu a NR06, modelos de regulação tarifária. Essa ainda a gente não conseguiu trabalhar ainda nela, mas ainda esse mês nós vamos começar com essa normativa. Estão em consulta pública até o dia 12, até amanhã, consulta 001, que ela fala de soluções alternativas. A NR08, pessoal, ela fala de soluções alternativas, mas ela não entra no assunto. Então, essa norma que está em consulta pública, ela aborda todas as questões, os critérios, né, para a solução alternativa. O Gabriel já fez considerações. Gabriel, peço desculpas, essa foi a primeira vez que nós fizemos um relatório conjunto. Então, quando é um relatório conjunto, a gente chega a um padrão e eles colocam no SEI do Estado e depois compartilham com a gente. E eu não pensei na questão do formato editável, mas já está no site, e todas as contribuições recebidas pela DIREG, ainda que não estejam naquele formato, elas serão respondidas também, constarão no relatório, tá? E as suas ponderações foram muito bem-vindas, né? Então, rapidamente, pessoal, soluções alternativas, ela fala exatamente daquelas soluções para abastecimento de água e esgotamento sanitário, dos quais não é possível, né, prestar como normalmente é feito, né? Então, por exemplo, uma fossa séptica é uma solução alternativa. Existem vários modelos, e esse normativo, ele vem estabelecendo isso. Quais são os critérios, as condições, e quais são os modelos aí que devem ser normatizados, uma solução alternativa que não venha a dar impacto ambiental, né? Também está em consulta pública a 003, metodologias e critérios para reversão e possível indenização dos investimentos. O que acontece? Ao final de um contrato de prestação de serviço, seja por advento contratual, ou seja por um caso de quebra de contrato, algum desacordo, né? Os investimentos feitos pela prestadora de serviço, ainda não amortizados ou depreciados, eles devem ser indenizados. Até então, no estado de Goiás, não tinha uma norma com a definição de critérios claros, né? E, por conta disso, todas as vezes que acontecia uma situação nesse sentido, como, por exemplo, Caldas Novas, ia parar na justiça. E quando vai para a justiça, o juiz ele vai definir conforme ali a melhor fundamentação. Então, não tinha critérios, não tinha uma base. Então, essa norma ela é muito importante porque ela vem definindo esses critérios para reversão e indenização dos investimentos à prestadora. Isso é importante para dar segurança jurídica e também não gerar impacto tarifário, porque tudo que é muito duvidoso, ela tende a aumentar, né? Então, essa norma, ela trata disso. A Carla, que está trabalhando também na agência de regulação, vai falar rapidamente sobre isso. Boa tarde a todos. A resolução da ANA 178 de 2024 instituiu uma matriz de risco, que é a NR05. A matriz de risco já é antiga, porém a ANA só implementou, né, em 2024, e ela trabalha realmente com a questão previsível, mensurável dos riscos, porque é uma forma de a gente diminuir alguns aumentos indevidos, diminuição de investimentos aleatórios. Então, a matriz de risco ela tem que ser muito bem construída de acordo com o saneamento básico.
E ela também foi instituída pela 14133, né, que é a Lei de Licitações e Contratos, em 2021, no artigo 6º, inciso 27, que também cita claramente que todos os contratos já existentes, ativos ou não licitados, devem conter essa matriz de risco. Então, nós também estamos elaborando todos os indicadores, quais são os riscos, quem são as partes envolvidas, de quem são as responsabilidades, que nós também iremos apresentar na próxima reunião. Mas já vamos mandar assim, uma prévia para vocês terem condições também de analisarem e dar opinião. Obrigada. Então, nós estamos falando rapidamente aqui, numa próxima reunião a gente faz uma apresentação para cada minuta, é porque, conforme os normativos da ANA, conforme a determinação da ANA, essas 3 normas, ela tem que estar publicada até o dia 20/8. E ela está em consulta. Pós-consulta, nós vamos trabalhar o relatório de contribuições, modificar aquilo que deve ser modificado e encaminhar aos senhores. Então, a gente pede, como técnico, tá? Uma atenção especial. Realmente, a gente não conseguiu fazer isso com mais folga, por conta das determinações de várias normas. Somos 4 agências, essa é a primeira vez que estamos trabalhando com várias normas ao mesmo tempo, mas a gente já queria adiantar o assunto e a importância também aos senhores. Basicamente é isso, presidente, e eu finalizo por aqui e agradeço aí a participação de todos. Obrigado, Severiano. Então, como o Severiano e a Carla explanaram, provavelmente nós deveremos ter, então, já está quase certo, uma reunião, tá, de conselho novamente, na segunda-feira, às 15 horas, tá, para tratar desse assunto. Ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Está tudo tranquilo? Ô, presidente, sim. Eu até coloquei aí no chat, porque toda segunda e quinta a gente tem reunião do plano de diretor. Sim. E aí eu queria ver com os conselheiros se a gente conseguiria realizar essa reunião ou terça ou quarta no período vespertino. É só uma questão de ordem. Eu acho que da tarde, eu já tinha sido consultado, eu não tenho problema. Meu problema é no período matutino, que eu presido a sessão da Câmara lá, a maioria, terça, quarta e quinta, é impossível participar. Mas nos outros dias, eu acho que não tem nenhum problema. Eu estou de acordo. Severiano, qual a sua justificativa? Vamos tentar ajudar o Gabriel aí. Eu creio que terça-feira à tarde. Terça-feira à tarde hoje é 11? Então, fica apertado, né? Vai do critério dos senhores. Mas nós teremos tempo hábil para montar esse relatório para enviar dia 20 com a reunião na terça-feira? Assim, nós vamos estar muito apertados, né? Mas já estamos. E dia 18 de manhã, segunda-feira de manhã? O Anselmo não pode, é terça. Não, segunda-feira não tem um problema, só não posso terça, quarta e quinta. Pode ser na segunda, então, às 10 horas, né? Então, a única questão da segunda é que o pessoal vai receber esse material provavelmente na sexta-feira, tem que debruçar sobre ele no fim de semana, mas quanto à questão do horário, para mim também não tem nenhum princípio. Seria só a questão dos conselheiros mesmo, que vão ter que trabalhar esse material no final de semana para que segunda-feira de manhã esteja tudo tranquilo, né, para debater. Okay. Todos concordam que seja segunda-feira? Que horário que vocês preferem? Para mim, 10 horas é ótimo. 10 horas. 10 horas é ótimo. Quem não puder usar o final de semana, chega cedo, ele das 7 às 10 dá para fazer muita coisa. Ok, então. Agradeço a compreensão de todos aí. Obrigado. Fica pré-agendado, então, segunda-feira às 10 horas, tá ok? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação, tá, e contribuição de cada um dos conselheiros e dos participantes dessa reunião. Está encerrada a nossa reunião. Obrigado a todos. Obrigado, boa semana. Boa semana a todos.